Olá pessoal, Jiu-Jitsu com Propósito hoje recebendo aqui uma figura ilustre, Marcelo Brick, vice-prefeito de Gaspar. Bem-vindo, Marcelo. Leandrão, obrigado, querido. Obrigado pelo convite. Né? Prazer, uma honra estar aqui com um amigo, um irmão de longa caminhada, né? Foi meu aluno no Fui aluno do Direito e estamos hoje aí na Irmandade aí do Jiu-Jitsu, né? Prazer estar aqui contigo aqui. Que bom, bem-vindo. Muito obrigado. Marcelo, a ideia de conversar contigo é trazer algo novo assim, para o mundo do Jiu-Jitsu, que é relacionado às políticas públicas que envolvam o esporte amador, né? E, claro, sempre lembrando do nosso esporte, que é o Jiu-Jitsu. Sim. O que você pode falar para a gente, em experiência tanto legislativa quanto administrativa, né, do município onde você é vice-prefeito, como Gaspar tem tratado isso, como Santa Catarina, eventualmente, e até a nível Brasil, depois a gente pode falar sobre o projeto. O projeto de lei que está tramitando aí, né, no Congresso. Isso. Bom, Leandro, legal. Assim, primeiro, hoje a gestão pública ela vem se modernizando, ela vem muito em função do que a pandemia trouxe. Ela trouxe realmente o que levaria 10 anos, até mais, ela conseguiu fazer em um ano e meio. Então, por exemplo, assim, nós somos ensinados pelos professores naquele modelo cartesiano, de quadro, né, passou daí para o pincel, era giz, passou para o pincel, e aí esses professores de 40 anos, até mais, tiveram que aprender a usar o Google, aprender a usar a internet, para ensinar seus alunos de maneira remota. Então, foi realmente uma transição muito forte, né? Tanto é que até hoje a gente ainda está, né, se remodelando, digamos assim, e a gestão pública toda passou por isso. Então, hoje a gente tem os ambientes virtuais, né? Antigamente a gente entrava na sala de aula, tinha uma foto de um celular com um risquinho vermelho que proibido. Hoje tem que ter o notebook, tem que ter o Chromebook, tem que ter o celular, as plataformas, né, para poder utilizar. E lá em Gaspar não foi diferente, como todo o Brasil, né, em especial aqui a nossa região, o Vale Europeu, um vale muito rico, né, onde os índices aqui, Leandro, comparado ao Brasil, ela realmente é índices de países europeus, né, os aspectos de segurança, geração de emprego, renda. Tecnologia também. Tecnologia, Blumenau hoje um polo, né, da tecnologia. Gaspar hoje a gente também está tentando trazer um pouquinho dessa rebarba, digamos assim, de Blumenau, né, para a gente ali. O primeiro mandato do prefeito Kleber, ele valorizou muito a questão do desenvolvimento econômico, por acreditar que a pessoa empregada, ela evita usar o posto de saúde porque ela está, né, ativa, ela também contribui para o desenvolvimento da sua cidade. E agora, nesse segundo mandato, a gente também está valorizando muito essa questão do polo tecnologia, né, onde, novamente, a pandemia ela impulsionou. E com relação ao esporte agora, né, efetivamente falando, a gente conseguiu, Leandro, nesse mandato, né, apesar, eu sempre comento que é um mandato que, de certa forma, me trouxe um pouquinho de frustração, porque dos 4 anos a gente teve ali 1 ano e meio, 2 anos só falando em vacina, UTI, Covid, protocolo, lockdown, quer dizer, então a gente perdeu muito tempo, né, do ponto de vista aí do que a gente tinha de ações programadas em função disso, né, mas faz parte, isso o mundo inteiro viveu. E a gente conseguiu fazer um programa chamado Iniciação Esportiva lá, Leandro, onde a gente tem hoje aproximadamente 980 crianças, adolescentes, enfim, inscritos nos programas de iniciação esportiva do município, onde tem o jiu-jitsu, né, nesse rol de modalidades, onde a gente atua no contraturno. Então, hoje, não há um regramento, né, salvo o projeto de lei que está tramitando no Congresso, não há um regramento no sentido de obrigatoriedade hoje. No ensino fundamental. Isso. Não, é um contraturno, tanto é que as crianças não são obrigadas a ir, elas, né, são voluntários, digamos assim, mas que está tendo uma adesão muito grande. Paralelo a isso, a gente também conseguiu, e aí, claro, fica focado, a gente tem um núcleo de iniciação esportiva no centro da cidade, onde tem lá o boxe, onde tem o jiu-jitsu, onde tem o muay thai, mas onde tem um karatê. Local da prefeitura alugado? A prefeitura alugou, isso. E aí a gente também faz nas escolas, né? Que daí é o grande público ali, são mais ou menos 16 educandários que tem no contraturno, né? Principalmente o jiu-jitsu, alguma outra modalidade. E a prefeitura fornece o professor? Fornece o professor, a estrutura, né, onde já tem os equipamentos, onde essas crianças já estão começando a dar resultado, assim, bem legal.
E, em paralelo a isso, nós também tem um projeto muito bacana com paradesporto, né, que também é uma área que, assim, sob o ponto de vista de competição, sob o ponto de vista de resultado, melhor dizendo, é algo que dá muito, muito forte, porque a demanda, ela é, como é que eu vou dizer, o que a Gisele, nossa professora Gisele aqui de Blumenau, que ajudou nós nessa iniciação lá em Gaspar, fala, né? Agora teve na Olimpíada aí? Teve na Olimpíada, isso. Eu até brinco com ela que ela é minha ministra, né? Porque ela trabalhou no governo agora, no último governo do Bolsonaro, lá na área do esporte, no paradesporto, e eu sei que ela é uma grande entusiasta, né? Uma pessoa, assim, fantástica, né? Gil, um beijo para ti aí, sabe da minha gratidão pela nossa amizade e pelo teu conhecimento. E ela ajudou muito nós nesse primeiro momento, Leandro, e ela sempre fala assim que a criança, né, com uma deficiência, enfim, qualquer uma delas, ela tem um ganho muito forte no momento em que ela começa a praticar. Então, nós tínhamos lá crianças com paralisia e que estão medalhando. Olha isso. A Gabi, a gente até visitou ela faz uns 3, 4 meses, ela foi convocada para a Olimpíada de Paris. Né? Então, tu vê uma menina da natação que começou agora, no paradesporto nosso do município. Né? Quer dizer, se de repente não tivesse esse tipo de trabalho, de repente essa criança ia se desenvolvendo, ok? Vai ter uma vida, né? Vai ser inserida na sociedade, mas de repente não teria essa outra oportunidade. Né? Então, e deixa eu te perguntar sobre a questão da provisão de recursos, porque essa é sempre uma grande discussão, né? Seja o projeto de lei federal lá do deputado DEM, né, que Sim. já passou na Câmara Especial lá do Senado, tá para ser votado agora na Câmara dos Deputados Federal, sobre colocar o jiu-jitsu como uma modalidade opcional, mas dentro do ensino fundamental, né? Sim. A grande questão é de onde vem o recurso, porque eu preciso de tatame, eu preciso de kimono, né? Futebol, tu solta o cara com uma bola, ou com uma bola de papel que seja, estão jogando na praça, não precisa nada quase. Exatamente, não precisa nem de campo, né? Exatamente. Faz com 2 chinelas baianas. Joga no corredor da escola. Exato. Né? Agora, o jiu-jitsu, ele depende disso, eu não posso aplicar uma queda, né? Ou puxar para a guarda, por exemplo, no chão duro. Então, eu preciso de tatames adequados, né? E, em especial, os kimonos. Isso não é um material barato. Exato. Então, como funciona isso em termos de alocação de recursos para essa demanda? Leandro, assim, esse é um grande desafio, porque, né, de novo, falasse bem do futebol. Futebol é tradicional. Toda criança já nasce com praticamente o primeiro presente uma bola de futebol que os pais dão. Então, o futebol, geralmente as pessoas falam, a política pública voltada ao esporte era geralmente a aplicação de recurso no futebol, no voleibol, no basquetebol, então, ou seja, e o futebol largamente na frente, né? E agora começou com as artes marciais, né, em especial o jiu-jitsu. Esse é o desafio, por quê? Porque o que está acontecendo muito hoje na nossa região, e aí falando em Gaspar especificamente, muitos esportes individuais de rendimento e que está dando resultado. Por exemplo, nós temos lá campeões de mountain bike, corrida de aventura, o próprio jiu-jitsu, o Muay Thai, nós temos campeões mundiais ali pela Thai Gaspar. Esse é o grande desafio, como tu conseguir, dentro de uma série de orçamento pequeno, uma série de possibilidades, digamos assim, possibilidades reais. Mas tudo é muito, muito custoso. Né? Às vezes tem uma viagem, o pessoal do Muay Thai faz muito... Tem deslocamento, tem alimentação, tem inscrição. Passagem aérea, que às vezes é caríssima, né? Mas não é uma pessoa, né? Isso. É o técnico. Exatamente. A equipe, né? E às vezes tem isso de ser uma pessoa também. Porque às vezes é um atleta que tu tens um investimento X. E que aquele investimento, às vezes num basquete, num vôlei, que tem mais alunos, também daria quase o mesmo resultado. Sim. Então, é desafiador. E isso, para nós, é constante lá. Então, o que a gente tenta fazer? Né? Prestigiar todas as modalidades. Como eu falei ali, dá uma média ali de 18 a 20 modalidades que a gente hoje custeia. Né? Cada caso é um caso. Né? Então, agora teve 2 crianças que esteve lá com a gente, que são alunos do jiu-jitsu e estavam indo para o Rio de Janeiro, se não me engano, para disputar um campeonato, né? E aí, então, a prefeitura não conseguia pagar a inscrição, mas, Leandro, a inscrição, para quem precisa, de certa forma, é muito pouco. Aí a gente conseguiu lá, de maneira voluntária, com alguns amigos, que a Gaspar agora ganhou como título da Capital Nacional da Moda Infantil. Sim, eu vi. Né? Hoje, Leandro, assim, uma produção nossa... 80% da economia gira em torno do têxtil lá da cidade. Vocês estiveram lá, né? Tivemos lá, ganhamos o título lá. Isso, exato.
E aí então eu liguei para alguns amigos e pedi para eles, em contrapartida, se pudesse botar daí um banner, né, da capital nacional, o PET no kimono. E aí eles ajudaram, então a gente também ajudou com o kimono. Mas veja que assim, ainda muito aquém do que deveria. E o que me incomoda, não alongando também, né, Leandro? Mas o que me incomoda muito é tu ver que nem aqui em Blumenau, ali na sinaleira do Angeloni. Vendendo bombom. Vendendo bombom, faixa preta, faixa roxa, vou pro Mundial vendendo bombom, quer dizer... E em contrapartida nos Estados Unidos, essas crianças já têm, desde a sua, né, do ensino ali fundamental até a faculdade, essa iniciação esportiva ou essa valorização para o esporte, e aí saem grandes atletas, né? E se você pensar que o Brasil é um país que arrecada muito imposto, demais. A questão é como fazer essa distribuição de maneira adequada. Exatamente. Né? Não dá para dizer que falta dinheiro para o Estado. O Estado arrecada bem, mas gasta mal. Às vezes aplica mal, né, isso. Leandro? Aplica mal. E esse eu acho que assim, é um grande desafio do gestor público. Esse é o desafio do gestor público. E uma outra coisa, Leandro, assim, que daí, claro, é mais ampla, a evolução, vamos botar assim, dos problemas sociais que a gente vai tendo, por exemplo, para ser mais específico, hoje a nossa região recebe muita gente de fora. Todo mundo é bem-vindo aqui na nossa região, né? A gente tem essa característica de acolhimento. Só que essa pessoa, quando ela vem para cá para trabalhar, e tem muito... Hoje não dá para reclamar que falta emprego na nossa região, que não falta. Hoje falta mão de obra. Só que essa pessoa, quando ela não vem sozinha. Vem ela e vem mais a família, e essa família precisa obrigatoriamente de uma vaga numa escola, de uma creche, posto de saúde ou nosso hospital. Então esse problema social, quem fica com o município. E o município precisa dar conta. Então o que eu quero dizer, Leandro? A evolução disso a gente não consegue acompanhar com tanta rapidez. Porque tu não consegue construir uma escola do dia para a noite. Sim. Que nem no mercado privado, né? No meio corporativo, no meio do empresarial, constrói, compra, vende, aluga. E na gestão pública ela é o contrário, né? Sim, tudo depende previsão orçamentária, projeto, licitação, reza para que não dê briga na licitação, porque daí atrasa a tua obra. E às vezes por uma questão de ideologia, também a bancada vota contra, né? Antigamente era isso, né? A pessoa que ganhava, o que perdeu, era contrário a tudo. Mesmo que fosse bom para a sociedade. Mesmo se fosse bom. A gente ali em Gaspar conseguiu mudar um pouquinho isso, mas infelizmente ainda esse é o ideal, né? Isso é ideal, né, Leandro? Vamos lá, né? Eu penso assim, até a oposição, e eu já fui, quando fui vereador, fui oposição na época lá, e a minha oposição sempre foi propositiva, o que é bom, o que é ruim. Consciente. Né? Consciente. Não, todos a favor da... Que fiscaliza, mas isso aí. Tá ali para aprovar projetos que sejam úteis. Né? Além de tá errado, tá, mas o que se faz para consertar? Não, a gente faz isso, faz aquilo, eu estou à disposição para isso. Então eu penso nesse modelo de político, de gestão pública aqui. Tomara que vai. E isso é uma questão interpessoal, né, Leandro? De valores. Não, eu convidei o Marcelo porque o Marcelo é um político diferenciado. Obrigado. Então, você tem uma característica, né, de composição, de observar o argumento do outro, de ouvir, né, de saber ouvir, de saber também depois fazer a proposta, claro. Então, se não concordar. Sem dúvida. Mas a ideia de te chamar foi justamente por isso, para a gente sair um pouquinho dessa coisa assim do discurso de ódio aí, né, da polarização, que é muito ruim, né? E trazer para a população o benefício. Claro. E me diz, nesse contexto, o jiu-jitsu na tua vida pessoal, como político, né, como pai que você é também, sim, marido, enfim, o que o jiu-jitsu trouxe para a tua vida? Vamos sair um pouquinho agora da vida pública e vamos falar da vida pessoal do Marcelo. Como Legal. Que o jiu-jitsu, não vou nem dizer a faixa preta, mas o processo de chegada até a faixa preta, né, e agora que se mantém, você continua ativo, fazendo aulas, né? Sim. O que o jiu-jitsu traz para você, o que você pode dizer assim, para quem está nos ouvindo, né, nos vendo, qual é a importância? Porque quando a gente fala da política pública, a gente tem que também trazer na realização pessoal, não só da medalha ou da vida financeira, mas da parte emocional, psicológica. Tem todo um contexto, né? Tem todo um contexto. O que é o jiu-jitsu para você? Leandro, olha, a pergunta é instigante porque nós chegamos, a gente está no ENTA, né? Não sei se já gasta no ENTA. Depois que entra no ENTA, não sai mais, né? Que é o 40, o 50, né? Então, eu hoje estou com 42 anos. Comecei o jiu-jitsu em 2002, com uma fita do Royce Gracie, lutando lá o UFC. Que é isso? Que ele é pequenininho e bate nos caras grandes, né?
Então, por que eu estou te falando isso, Leandro? Porque é praticamente uma história atrelada à tua vida de juventude, início da questão laboral, matrimônio, filhos, carreira profissional, e o jiu-jitsu vem acompanhando todas essas fases, né? Então, eu olhando para trás, Leandro, assim, é muito bacana por isso, porque ontem, quando tu me convidasses para vir aqui, eu estava pensando assim, né? Olhando para trás, né? Como tudo começou, né? Kimono da Krugans, que o Diógenes, nosso primeiro professor. Relançaram agora. Aquele material meio amarelado e tudo agora. É mesmo, eu tive um azul que eu tenho até hoje, que eu guardo, minha mulher ainda fica brava, né? Joga isso fora, não, é o meu primeiro, deixa aqui. Guarda. E eu ia de moto, né? Tinha uma motinha, amarrava a faixa, e quando ganhava o grau, ainda deixava ela balançando para todo mundo ver que tinha um grau na faixa branca, né? Mas assim, foi vários momentos da tua vida pessoal, o jiu-jitsu estava junto, né? Então, Leandro, não tenha dúvida assim, ó, que não só o jiu-jitsu, mas como toda a arte marcial bem aplicada, ela traz uma série de benefícios, né? Isso aí parece que é chovendo molhado, mas para quem está nos escutando e que não é da área, uma série de valores, retidão, né? A criança, ela respeita a hierarquia, ela faz a saudação, quer dizer, a faixa que tu ganhas, claro, que é o teu merecimento, é o teu tempo em cima de uma modalidade, em cima de um tatame, mas ela também é simbólica, né? Ela também representa aqui o teu suor, o teu trabalho, como era difícil. Eu treinava, a nossa turma iniciou era um horário das 10 da noite até a meia-noite. Aí o professor não conseguia mais ir porque era muito longe, ir para Gaspar. Aí a gente treinava todo sábado de manhã. Aí um treino por semana. Aí a gente se destacava, né? Então até a faixa roxa, por exemplo, eu disputava campeonato. Depois aí eu parei porque já ficamos velho, né? Mas eu tinha que vir para Blumenau treinar, e era meio-dia, e eu trabalhava em Gaspar, ou seja, tô olhando para trás assim, ó, aquilo ali vai te forjando a ser um cidadão consciente, coerente, respeitando, e acima de tudo com esses valores que a gente carrega, né? E aí o Leandro daqui, ou o Marcelo que está aqui na tua frente hoje, pessoa física, pai de família, o advogado, o político, ele é o mesmo pessoa, não é um... Carrega isso consigo. Né? Carrega consigo. Então, agradeço muito, né, de verdade, assim, ao jiu-jitsu, agradeço muito a alguns amigos e irmãos de tatame, que por algum momento a gente também esquece, cansa, não tô com, né, são momentos da vida, naturalmente, mas não, vamos treinar, vamos treinar, e aí acaba voltando. Então, eu sou muito grato, sabe, Leandro, ao jiu-jitsu, pelo que ele me forjou, me ajudou, né, e... Que legal, me lembro a gente ficou um tempão sem se falar. Verdade. Né? E aí, acho que antes da pandemia a gente fez, falei, eu tô vendendo placas de tatame. Isso. Eu compro. Né? Meu sonho era ter um tatame em casa, Leandro. Eu tive que recomprar agora. Mas eu falo isso pra ti. Mas a gente fez um treino juntos. Verdade. Foi muito legal. Muito legal, né, Leandro? Eu tava de marrom ainda. Eu me lembro. Tu tá de marrom ainda lá? Tava, na época tava, daí me lembro. Tem imagem, amigo. Eu tenho. Eu gravei lá. Muito legal. E repercutiu esse vídeo. Foi muito legal. Como figura pública vestindo um kimono, né, um político vestindo um kimono e se colocando à prova, eu acho que Sim. Essa é a grande situação do jiu-jitsu. Você se coloca à prova, mesmo no rola solto. Claro. O rola solto é a luta, né, para quem não é da área, né, a luta só de movimentação, de posição, mas ninguém quer perder. Ninguém quer perder. Né? E no jiu-jitsu você está ali oferecendo o teu braço, tua perna, teu pescoço para o teu adversário. E aí você vai aprendendo a sair de situações de desconforto. É aquela máxima, né? Isso aí. Encontrar conforto no desconforto. No desconforto. É isso aí. Então, eu acho que você falou... Isso a gente aplica. Tu aplica na vida. Tu aplica na vida, não tenha dúvida. Não tenha dúvida, Leandro. Assim, ó, e a gente passa por vários e vários momentos, né? Eu penso assim, ó, nessa fase da vida que a gente está agora, quando a gente era criança e olhava os nossos pais, a gente não tinha noção nenhuma do como que era, né? Isso é muito simples, né? Uma vida tranquila, vamos botar assim, mas na verdade não, é um dia a dia feroz, né? Sim. Além de ti, tem a tua esposa, tem os teus filhos, tem as coisas que movimentam através do teu trabalho, e tu consegue aplicar exatamente o que tu passa lá dentro de um tatame na tua vida, né, particular. E a melhor forma de respeitar o teu colega ali de luta, dando treino pra ele, né? É dando o teu melhor para ele, é tentando amassar ele e tal. E eu até brinco, né? Eu falo assim, pessoal, eu tô vindo aqui, mas calma, né? Tô parado.
Mas é muito bom. Realmente, eu, cada vez que vai lá é uma alegria, porque tu sai de lá e descarrega tudo e mais um pouco, né? Hoje você treina com o Marlon? Eu tô treinando agora com o André Duran aqui, que era tá com o Duran. Com o Andrezinho, né, um querido amigo aí, que assumiu a equipe do PS Fênix, né? Depois o Paulo Sérgio foi para França, o Marlon, meu amigão querido, também lá em Gaspar, também tudo que puder, apoio ele, Leandro. O Marlon faz um excelente trabalho, ele tem uma equipe fortíssima lá, né? A Auro, mas o Raca lá com seus, né? Isso, com seus alunos. Um período lá ele me acolheu, eu treinei lá com ele, e agora, né, tô aqui com o Andrezinho aqui, também para... E aí é o pessoal que era faixa branca, faixa azul comigo lá, então foi bacana porque... É legal o reencontro. É um reencontro, é bem bacana, assim, então é um treino... Bem, assim, quase com um encontro de amigos. Pô, que legal. Eu estou devendo uma visita para ele, me convidou, o Márcio, o André me chamou. Hoje eu acho que tem um treino, inclusive. Sexta-feira tem. Hoje eu estou no treino aberto. Né? É bacana. Tem que visitá-lo lá. A questão mais é física, né, cara? Dois joelhos com ligamento rompido, né? Essa parte, infelizmente, acontece. Como todo esporte, né? Normal. É normal acontecer. Mas aí você vai também, né, dando aquela segurada para ter o tempo de recuperação. Não, e o bacana, né, assim, que tu pega um pessoal de competição, um faixa azul, um faixa roxa, que tá ali na competição, é um treino totalmente diferente, né? Mas tu pega um pessoal que não tem esse objetivo agora, né, de competição, então cada um vai se respeitando, sabendo a limitação. O importante é movimentar, né? Isso, o importante é estar lá com o kimono, tá com o pessoal ali, e para mim isso aí é o que vale. Isso toca novamente na questão de políticas públicas, porque ele está relacionado também à questão da saúde, né? Sem dúvida. O benefício que uma atividade como o jiu-jitsu, que é uma atividade além de trabalhar a força, trabalha a parte aeróbica. Parte aeróbica, parte mental, né, Leandro? Isso ajuda o cara a não ter depressão, né? Isso, se alimentar melhor. Não usar o SUS com... É isso aí, não, é isso aí. Então o investimento que se faz na educação, né? Voltando a falar disso, economiza lá, depois, né? Tu economiza, com certeza, na questão da saúde, na fila do hospital, na questão dos medicamentos, na parte da cirurgia também.